Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Aleteia. Eu trabalho com tarô e astrologia faz 16 anos. Atualmente também eu faço mapas numerológicos cabalísticos e harmonização de assinatura. E hoje eu tô aqui para a gente dar uma olhadinha no mapa da Tina Turner, né? Que foi outra estrela do rock aí que também deixou esse plano da existência para brilhar lá no céu junto com as outras estrelas, né? Ela faleceu no dia 24 de maio. E hoje a gente vai dar uma olhadinha no mapa dela. Os dados que eu tenho dela, eu consegui no Astro Data Bank, tá? Então eu tenho aqui, né, a data de nascimento dela, 26 de novembro de 1939, às 22h10, né? Ela nasceu em Brownsville, no estado de Tennessee, tá? Então são esses os dados que eu tenho. Cheguei a olhar em outro banco de dados, mas eu esqueci o nome, mas batia também esse mesmo horário. Só a cidade que mudou. Era a cidade, acho que era Nut. Ai, gente, agora me deu branco. Nut alguma coisa. Mas que depois eu fui ver na Wikipedia, essa Nut alguma coisa é uma cidade meio que vizinha a Brownsville. E todo lugar que você procura, onde ela nasceu e tal, acaba sendo Brownsville, tá? Essa Nut alguma coisa é onde o pai dela trabalhava. Eles moravam numa zona rural, tá? Então, são esses os dados que eu tenho. E a gente vai dar uma olhadinha no mapa, então, da Tina Turner. Bom, então esse é o desenho do mapa dela, né? A Tina Turner, ela nasceu numa lua cheia, que é quando o Sol está em oposição quase exata à Lua, né? Ela nasceu aí, acho que um dia após o primeiro dia de lua cheia. Então isso também influencia na personalidade da pessoa, né? Dá uma personalidade expansiva para a pessoa. Aquela pessoa que gosta, que não tem medo de se mostrar, aquela pessoa que é expansiva, que é comunicativa, que é aberta, que tem abertura, né? O Sol da Tina Turner está em Sagitário, no signo de Sagitário, então é uma pessoa também expansiva, brincalhona. Isso a gente vê muito no palco, né? O jeito que ela brincava, que ela dançava, ela estava ali se divertindo. E o ascendente também está no signo de fogo, que é Leão, que também é brincalhão, que gosta de aparecer, que gosta de palco, que gosta de se mostrar. O Leão tem uma coisa sempre com o cabelo, acho que por conta da Juba, né? E ela também gostava de ter aquele cabelão, tal, no palco, né? Aquele cabelão diferentão, que era a marca registrada dela. As pernonas de fora e aquele cabelão. Então ela era tinha um jeito bastante irreverente de ser também, né? Que a gente vê isso por esse Urano aqui no meio do céu, né? Qual a reputação da Tina Turner, né? A Casa 10 também vai falar de reputação irreverente, diferentona, passava aquela impressão de autenticidade, daquele ser livre, daquele ser que ninguém segurava e tal, né? E ficou bastante popular, bastante querida, porque a Lua também aqui está na Casa 10, né? Então é como se as pessoas olhassem para ela e se sentissem em casa, né? Já vão com a cara dela logo de cara, assim. É uma pessoa guerreira, né? Uma vez aqui eu já falei que os planetas que a gente tem em casas angulares, eles são muito fortes na nossa personalidade. Então, ela tem o Sol numa casa angular, Mercúrio, então a coisa da comunicação, o brilho pessoal, o carisma, a irreverência de Urano, a liberdade, o jeito emotivo de ser, né? Aquele jeito meio mãezona de ser, assim, aquele jeito de artista mesmo, sensível, transbordando emoção. E também um lado muito guerreiro, né? Aqui tem Marte também na 7ª casa, um lado bastante guerreiro, um lado que teve que lutar pela sua independência, pela sua liberdade, pelo seu papel no mundo, seu lugar no mundo desde a infância, né? Eu estava lendo a biografia dela na Wikipedia mesmo, né? Para fazer esse vídeo. E ela já passou por coisas desde a infância com relação a pai e mãe, né? Se a gente for ver, ela nasceu aqui numa lua cheia, e essa lua cheia, esse Sol e essa Lua, eles estão em oposição.
isso já vai significar um desencontro entre o masculino, que é o Sol, e o feminino, que é a Lua, dentro da pessoa, né? Então ela meio que printou isso na personalidade dela. Como ela já nasceu assim, com essa posição solar e lunar, aquilo que ela vivenciou em casa, em família, foi muito marcante para ela. E o que foi muito marcante? A relação do pai e da mãe, né? Que desembocou. Ó, se a gente for ver, tem um triângulo aqui, estão vendo? Esse triângulo é uma oposição, acontece com a oposição de Sol e de Lua, com o ponto focal em Marte de casa 7, que é o relacionamento da Tina Turner, né? O casamento que ela teve, que todo mundo sabe que foi bastante abusivo, e que ela acabou tendo que sair de casa e tal, a gente vai falar isso já já. Então essa coisa assim do masculino e o feminino dentro dela já estarem brigando, ela levou para a vida dela e para os relacionamentos pessoais, amorosos da vida dela, tendo como Marte aqui o ponto focal, né? Ela acabou atraindo um parceiro que era tão violento como foi o pai dela com a mãe, tanto que quando ela tinha 11 anos de idade, a mãe dela foi embora de casa sem dar aviso prévio nenhum, simplesmente sumiu, desapareceu, saiu lá de Brownsville e foi morar em St. Louis, né? Por conta do pai muito agressivo mesmo, aquele relacionamento abusivo, a mãe caiu fora, né? E no final, na vida dela mais tarde, ela acaba repetindo isso com o marido dela, né? O Ike Turner. Ela acaba repetindo essa mesma coisa, né? É muito conhecida a história que ela sai de casa com 36 centavos no bolso, já mostrando aqui esse Netuno de casa 2, né? Netuno nas finanças, tipo, não tá nem aí com a grana, entendeu? Ela simplesmente deu um salto de fé e foi com esse Júpiter aqui em oposição na 8, não importa o que eu vou perder, sem apego nenhum, o que importa é a minha liberdade aqui com esse Urano na casa 10. Então, essa questão na infância foi muito forte para ela. Ela era a caçula de 3 irmãs, né? Elas eram em 3 irmãs. Ela foi a caçula. Acabou que quando a mãe dela foi embora, então, de casa, ela teve que morar com a avó materna, porque 2 anos depois o pai dela se casou de novo, tá? Então, ela foi morar com a avó materna durante alguns anos. Quando ela tinha 16 anos, a avó materna faleceu e aí ela foi morar com a mãe dela em St. Louis, onde ela foi enfermeira. Antes de ser enfermeira, e quando ela morava com a avó, ela chegou a ser empregada doméstica, né, fazer todo tipo de serviço. Aí a avó faleceu e ela foi morar com a mãe em St. Louis. Aí ela estudou para ser enfermeira, tal, ela tinha essa profissão, e com a irmã dela, uma das irmãs dela faleceu, e a outra irmã dela, a Aline, ela saía nas baladas, né? E foi aí que ela conheceu o Ike Turner. Só que ela não se relacionou com o Ike Turner de cara. Primeiro ela se relacionou com o saxofonista, o saxofonista da banda, o Raymond Craig. E nesse breve relacionamento ela ficou grávida, acabou que o cara foi embora, né, e deixou ela como mãe solo ali, sozinha. E ela acabou se relacionando com o Ike Turner, que ela teve o segundo filho biológico dela. Bom, aí eles se casaram e como antes o Ike Turner ele era casado com a Lorraine, quando eles casaram, ele casou com a Tina Turner. Os 2 filhos que ele tinha tido com a Lorraine também a Tina Turner adotou, então eles criaram 4 filhos, né? É uma história de vida interessante, assim, e o relacionamento que ela viveu com o Ike foi abusivo. Então, o primeiro relacionamento que ela ficou grávida, o cara meteu o pé, foi embora. O segundo relacionamento que ela acabou casando, que foi o Ike, foi abusivo, né? Eles tinham brigas homéricas, horrorosas. Então, ela meio que repetiu aquele padrão que ela viveu lá na infância no relacionamento com ela. E ela repetiu um outro padrão, que ela também foi embora de casa, sem os filhos, sem nada, com 36 centavos no bolso. E um desses filhos, o adotivo, que era filho do Ike, né? Que foi o Ike Turner Jr.,
ele deu uma declaração aí que ela se distanciou de todos os filhos, né? E ela confessa na biografia dela, que chama I, Tina, que é eu, Tina, em português, ela fala que realmente ela se alienou dos filhos, assim, né? E aí a gente vai ver por quê. Aqui a casa 5, que é filhos, tem aqui uma Vênus, então ela ama os filhos, né? Tem carinho por eles, mas não tem aquele apego. É uma Vênus em Sagitário, que tem uma quadratura com Netuno, então a relação dos filhos pode ter um distanciamento físico e psicológico, que no caso dela teve os dois, o afastamento físico e psicológico, e também faz uma quadratura com Júpiter, que é um planeta benéfico, mas quando em mau aspecto, é a negligência, né? Quando a pessoa ela mete os pés pelas mãos, ela não cuida daquilo que tem, ela confia que tudo vai dar certo, simplesmente por obra do acaso. Então, essa é a relação que ela tem com os filhos dela, tanto os que ela adotou, como com os biológicos, né? Eles ficaram bastante afastados, filhos e mãe. E ela, de uma certa forma, então, repetiu todos os padrões que ela viveu na infância. Ela pode ter tido uma infância bastante difícil, né? Aqui a casa 4, ela abre em Escorpião. Escorpião vai falar que vai ter alguma perda e alguma situação difícil na vida da pessoa, alguma situação de luto, e ela passou pela perda da mãe, que foi embora, pela perda da avó, aos 16 anos, e de uma certa forma pela perda do pai, que se casou e também deu linha, acho que nunca mais também deu sinal de vida. E um dos regentes de Escorpião, que é Marte, está na casa 7, então a infância ligando diretamente a vida matrimonial da Tina Turner com a questão que ela viveu ali na infância, né? Que mais que a gente pode ver aqui? O outro regente de Escorpião, o corregente também, o regente moderno, que é Plutão, está na casa 12. Então, na casa 12, é tudo aquilo que fica meio escondido, tudo aquilo que fica num nível inconsciente. Então, de certa forma, ela também não entendeu, não conseguia enxergar quem foi esse pai e essa mãe, né? Muitas questões da infância dela ficaram no inconsciente, dominando a vida dela, até mesmo sem que ela percebesse isso, tá? Que mais que a gente pode ver aqui? A Lilith também está aqui numa conjunção com Marte, mostrando aqui a Lilith é uma ferida aberta, né, que a gente tem no mapa, uma ferida que sempre dói, que é a ferida dos relacionamentos. Acabou que ela acabou se casando de novo, que ela foi morar na Suíça, ela passou os últimos anos na Suíça, né, os últimos anos da vida dela. Oficialmente ela casou em 2013, mas ela já estava junto com esse cara que ela morou na Suíça, uns anos antes, aí eu não vou lembrar quando, mas eles já estavam uns bons anos juntos. E ela tem, de uma certa forma, uma marca aí, uma coisa que marcou, uma coisa ruim, assim, com relação a relacionamento, a filhos, né? E essa questão uraniana dela acabou ficando muito forte, assim. O que é mais importante é a minha individualidade, a minha liberdade. Ela tem Urano retrógrado, então isso fica ainda mais forte na personalidade dela, né? Chega até a sabotar algumas coisas da própria vida em prol dessa liberdade, às vezes até ilusória, porque a liberdade como forma absoluta, ela é inexistente, né? Por mais que a gente ache que a gente é livre, a gente está sempre codependente de alguma coisa, seja do nosso emprego, do nosso trabalho, das nossas relações familiares, amorosas, a gente está sempre inserido no meio, né? Então a gente não é livre de tudo. E essa necessidade de ser livre de tudo e tal, talvez até tenha motivado ela a passar os últimos anos da vida dela até longe da pátria, né? Longe da terra natal, assim. Talvez ela tenha perdoado a mãe, né? Por conta de tudo que a mãe ter ido embora e tal, porque ela acabou repetindo a mesma coisa. Talvez ela tenha se visto nessa mãe de alguma forma e ela tenha curado aí essas feridas com relação
a relacionamento com mãe, né? O Mercúrio retrógrado aqui na casa 4 também vai mostrar uma dificuldade de entender o que foi aquele lar, o que foi aquela infância. Muitas vezes na vida ela deve ter revisitado esse ponto na história dela para tentar entender, mas foi bastante difícil. A lua em Gêmeos é assim, querer passar a vida toda tentando entender as próprias emoções, e de certa forma ela tinha um bom equilíbrio emocional apesar de tudo. Se a gente for ver aqui, ó, tem um grande trígono que está equilibrando as casas de água no mapa dela. As casas de água são as casas 12, 4 e 8. E as casas de água do mapa da Tina Turner abrem em signos de água. Então, de certa forma, ela tinha algum equilíbrio aí emocional para lidar com tudo que ela teve que lidar, né? Ela podia ter entrado no mundo das drogas e outras coisas, mas ela não fez. Ela continuou firme na carreira dela com as ferramentas que ela tinha. Ela conseguiu superar muita coisa, né? Então, ela tem um ponto focal aí complicado, desafiador, com a relação com os filhos, que o ponto focal é Vênus, então o ponto focal é o afeto. Ela teve dificuldade de demonstrar todo o afeto por esses filhos. E o outro ponto focal dela, difícil e desafiador, é no eixo na área dos relacionamentos aqui, que é na casa 7, que foi de muita briga, foi de muita luta, foi de muita imposição, muita marcação de território, para ver quem manda, para ver que não sei o quê, que mexeu bastante com os sentimentos dela, com a identidade dela, com o entendimento dela de mundo. Isso porque mexeu com o Sol, com a identidade, com o Mercúrio, que é o entendimento, e com a Lua, que são as nossas emoções, tá? Bom, eu acho que tá bom, né? Senão vai ficar muito longo. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, um beijo, tchau, tchau.